volta com o Observador Político pela Rádio FM 93 e TV Mossoró. E agora a nossa segunda entrevista com o professor Leovigildo Cavalcante, professor de Economia. Mossoró, cidade junina, tão questionado, tão falado, bandas caras, isso, aquilo. Vamos ao resumo inicial do professor Leovigildo Cavalcante acerca do evento. Professor, o evento, a pergunta básica aqui. O Mossoró Cidade Junina dá prejuízo, o Mossoró Cidade Junina dá lucro. O Mossoró Cidade Junina, afinal, deixou dinheiro para o município? Boa tarde. Boa tarde, Carlos, telespectador. Boa tarde a todos vocês. Essa é uma grande celeuma, né? Quando se diz no que diz respeito ao Mossoró Cidade Junina, não vai ter. Então, o povo vai ficar sem a festa. Quando vai ter, vai se gastar. A pergunta inicial que eu poderia simplesmente responder facilmente, sim, é viável. É viável e, se bem trabalhado, tem condições de fazer com que haja uma interatividade entre quase todos os setores da economia. Para que o senhor tenha uma ideia, somente esse ano estimamos que cerca de 12 milhões de reais circulou em função do Mossoró Cidade Junina. Isso o quê? Distribuído nas 52 atividades que movimentam o turismo de uma forma geral. Você falou que houve uma resposta da base de 12 milhões, foi investido cerca de 3 milhões no evento. O evento, a gente sabe que contou com alguns problemas de planejamento em função da transição de governo que houve. Foram poucos meses para encaminhar o planejamento e o principal ponto de crítica do evento foi a questão realmente do planejamento que deverá ser corrigido para o próximo ano. A partir de um bom planejamento elaborado do evento, vocês têm como estimar o quanto ainda é possível crescer desse evento para os próximos anos? Claro. Para que você tenha uma ideia, pela primeira vez em 21 anos, sequer se sabia o público do Mossoró Cidade Junina. Então fomos através de um convênio da UERN junto com a Prefeitura, foi estabelecida uma parceria, foi montada uma equipe entre o Departamento de Economia, o Departamento de Contábeis, com os alunos de Turismo, Gestão Ambiental, Economia e Contábeis, e fomos a campo. Então, imagine o seguinte, como você vai fazer uma festa, você não sabe quantas pessoas você vai ter em sua casa. Então, do mesmo jeito, de respeito a Mossoró, no que diz respeito à necessidade de um planejamento, no que diz respeito à segurança, à infraestrutura, à própria distribuição de todas as atividades ou de toda a movimentação contida na própria programação do Mossoró Cidade Junina. Então, o que é que acontece? Com esse planejamento, foi necessário, foi-se detectado, digamos assim, uma série de dificuldades ou de, digamos assim, uma série de falhas na própria organização. Hoje a Prefeitura sabe dessas falhas, né? Inclusive alertamos, ou seja, não somente através do alerta dos pesquisadores, como também nas próprias entrevistas que realizamos. Então, tenho certeza absoluta que agora, no mês de setembro, a prefeita Rosalba Ciarline já determinou que seja realizado um seminário. Nesse seminário irá ser repassado tudo que foi desenvolvido pela equipe e foi detectado. E a partir daí, mensurar as possíveis, digamos assim, ações no que diz respeito à melhoria do evento. E uma coisa interessante em relação a isso, é que quando você pergunta a respeito de todo o funcionamento ele terá agora uma fluidez muito grande. Falamos em cerca de 3 milhões de reais, mas na realidade foi um pouco mais. Falamos 3 milhões de reais porque tem-se o abatimento em relação ao que se recebeu de dinheiro em termos de patrocínio e do que se arrecadou em termos da permissão do uso do solo naquela determinada região. Então, para que você tenha uma coisa em termos de diminuir esse valor. Já está sendo feito agora um projeto visualizando a questão da incorporação do Cidadela, ou do Chuva de Bala, dentro do projeto Câmara Cascudo. Então, só isso aí vai significar para a Prefeitura quase 400 mil reais a menos no próximo ano. Se colocarmos uma série de coisas que podem ser planejadas, por exemplo, de pegar cada espaço e dar direito ao uso a algumas empresas, o chamado name right,
ou seja, o direito de uso de um nome, com certeza você consegue baixar aí. Ou seja, então, basicamente eu entendo a necessidade de segmentar o Mossoró Cidade Junina e a partir daí planejar. Professor, o Vitor está perguntando aqui se o senhor, mesmo com a cidade junina deste ano tendo dado certo, se o senhor como economista é a favor ou contra da terceirização do evento. Total. Bom, a terceirização, por enquanto, eu ainda não vejo como sendo viável. Primeiro porque você tem determinados tipos de eventos que ainda não se sustentam. Um exemplo eu posso dizer a você, a questão da paróquia São José, da paróquia São João, a questão da corrida de jegue, ou seja, então existem... No momento seria um também. Porque na realidade o Mossoró Cidade Junina, ele abrange uma série de outros eventos. Quando a gente fala Mossoró Cidade Junina, a gente está falando da Estação das Artes, a gente está falando do Cidadela, a gente está falando do Chuva de Balas, a gente está falando lá do Festival de Quadrilhas, a gente está falando lá do que existe na paróquia São João. Então, quer dizer, são muitos eventos para que, de certa forma, ele tenha uma certa sustentabilidade. O que eu creio que seria mais viável é que a prefeitura vá, pouco a pouco, diminuindo o seu investimento e fazendo parcerias públicos-privadas para que esses valores sejam posteriormente revertidos em razão da população. Para que você tenha uma ideia, Caruaru hoje tem estimado um público de 2,5 milhões de pessoas, no que diz respeito a todo o período junino, e praticamente gasta zero. Ou seja, há um ano atrás ela tinha 2, 3 vezes mais do que Mossoró gastou esse ano. Mossoró mobilizou quantas pessoas esse ano? Como eu tinha dito, até então não se tinha uma perspectiva. Então, junto com a Polícia Militar, através do Major Maximiliano, conseguimos aferir o número de pessoas exatas. E exatamente 720 mil pessoas, ou seja, praticamente 2 Mossorós aí. E quando fizemos a análise, para que você tenha uma ideia, dessas 722 mil pessoas, cerca... Circulante, professor? O público que deu tanto nas festas quanto nos eventos. Para que você tenha uma ideia, dessas 720 mil pessoas, cerca de 22% nunca sequer tinham colocado os pés em Mossoró. Então isso representa, para que você tenha uma ideia, quase 160 mil pessoas. Então dessas 160 mil pessoas deixaram praticamente quase 4 milhões de reais. E aí quando você vai somar as outras atividades, que posteriormente eu posso falar um pouco, você vai ter o total de 12 milhões. Então quer dizer, isso é muito importante porque agora a prefeitura já pode planejar a questão da segurança no que diz respeito ao número de pessoas, colocação de banheiros, estrutura no que diz respeito a camarotes, estrutura no que diz respeito a acessibilidade, estrutura no que diz respeito a questão da possibilidade de integrar outros tipos de patrocinadores, ou seja, então você a partir daí tem o nosso trabalho, além de fazer isso, ainda de certa forma, discriminou o perfil de cada tipo de turista de acordo com cada tipo de evento que acontecia dentro do Mossoró Cidade Junina. Tem uma pergunta e um comentário aqui, professor, o comentário do Christian Martins, ele diz o seguinte: sobre o Mossoró Cidade Junina existe um relatório de estudo que foi entregue à prefeitura. Ele diz que Christian, fez a sugestão à prefeita Rosalba para fazer a divulgação ampla e pública desse relatório. Até agora não foi divulgado. Será que o relatório foi mesmo positivo? Qual seria o motivo da não divulgação, não publicação do relatório pela UERN e a prefeitura? O senhor tem conhecimento desse relatório? Bom, esse relatório fomos nós que fizemos, entregamos. Isso. Entregamos no dia 21 de julho. Já dei entrevista, para que você tenha uma ideia, na Inter TV, na TCM, na 93 FM, em vários veículos, tá certo? E eu não estou entendendo, eu acho que ele terminou não vendo na imprensa, mas inclusive está à disposição, quem quiser pode muito bem entrar em contato com o Departamento de Economia, que podemos fornecer o relatório a essa pessoa. A pergunta do Enoque, se esses números são oficiais e se eles serão divulgados. São oficiais, já como eu estou dizendo, já estão sendo divulgados, é claro, faz uma semana que... Como tem acesso, o senhor pode repetir. Uma semana que entregamos esse relatório, está na prefeitura, para que você tenha uma ideia, todos os meios de comunicação estão com eles em mãos, então
não existe nada que não seja às claras, principalmente no que diz respeito ao nosso departamento e à nossa universidade. Ele consta no site da UERJ, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte? Não, todo o estudo está com a Prefeitura, na Secretaria de Planejamento, na Secretaria de Desenvolvimento, todos encontram com isso daí. Então, simplesmente ele ir lá e pegar. E todos os meios de comunicação têm. Basta solicitar que com certeza ele terá acesso. Quais foram as principais falhas identificadas pelo estudo do Mossoró Cidade Junina desse ano? No que diz respeito à infraestrutura, a gente verificou algumas dificuldades. Por exemplo, o primeiro dia do Chuva de Bala não aconteceu. Assim como também o primeiro dia da estrutura do Festival de Quadrilhas, né? Tivemos também uma dificuldade no que diz respeito ao camarote, que foi montado, inclusive foi embargado, né? E posteriormente, no meio da noite, se conseguiu a liberação. Então, quer dizer, tudo isso de respeito ao quê? A montagem de como foi procedida a questão do levantamento de preços e de contratação dessas empresas. Então, eu creio que agora a Prefeitura tem que tomar cuidado no que diz respeito a quando lançar um edital, no que diz respeito a essas empresas participarem. Outra coisa, no que diz respeito à questão da segurança no Pingo, né? Então foi considerada não tão boa quanto foi outro, que por incrível que pareça a segurança foi o fator mais elogiado no Mossoró Cidade Junina, mas de respeito ao quê? A grande fragilidade no que diz respeito aos pontos de acesso ao Pingo, já em relação à arena onde estavam lançadas lá as grandes atrações, você tinha o quê? Desde a revista, a contenção por parte da Polícia Militar junto com a Guarda Municipal, e aí praticamente você não teve nenhum grande incidente. Ou seja, então, o que a gente vê mais negativo, a infraestrutura no que diz respeito à montagem dos locais, a questão dos banheiros, e no que diz respeito à questão positiva de respeito à atração, as atrações que atenderam de certa forma significativa, a segurança e, obviamente, a organização no que diz respeito digamos assim, ao funcionamento das coisas. Há alguma orientação com relação à divulgação do evento para o próximo ano? Vocês fizeram alguma observação com relação a isso? Fizemos sim. Essa foi a grande reclamação do setor hoteleiro aqui. O setor hoteleiro praticamente não vendeu nada no que diz respeito a pacotes, porque praticamente a gente só recebeu, digamos assim, a programação um mês antes. Então, com um mês antes você não faz um turismo, de certa forma, planejado. Se necessita pelo menos 6 meses para que esses hotéis possam colocar dentro do chamado trade turístico a oferta desses pacotes e efetivamente fazer movimentar. Para que você tenha uma ideia, mesmo com todo esse processo, em termos de dificuldade no que diz respeito ao setor hoteleiro, o setor hoteleiro, 90% de todos os hotéis de pousada de Mossoró tiveram um acréscimo de cerca de 30% de sua taxa de ocupação. O que significa isso em percentuais? Significa mais ou menos em torno de R$350 mil a mais, somente no período, em termos de incremento, em razão do Mossoró Cidade Junina. A ocupação média foi em torno de quanto? Geralmente varia de hotel para hotel em torno de entre 60% e 70%. O Adalberto está perguntando aqui, ele sabe, com certeza um evento dessa magnitude deu certo com um baita de um planejamento. Ele disse como foi a equipe, se for o senhor que comandou, se o senhor possa resumir como foi o planejamento para a cidade junina. Bom, para que você tenha uma ideia, eu coordenei o grupo de trabalho, que era de professores de economia contábeis e 20 alunos, tá certo? Então começamos a trabalhar, para que você tenha uma ideia, dia 23 de maio. Então, 23 de maio começamos a buscar informações no que diz respeito ao setor hoteleiro, para saber se eles iriam contratar, qual era a taxa de ocupação média antes do período, durante o período. Tivemos nos bares e restaurantes de toda Rio Branco e circunvizinhanças para verificar qual o valor que eles iriam investir. Estivemos com todas as empresas que estavam montando as estruturas para verificar a quantidade de pessoas que iriam ser trabalhadas. Tivemos com o pessoal das quadrilhas para verificar quantas quadrilhas daqui e de fora iriam participar e qual o incremento disso.
tivemos com todos os permissionários que iriam entrar e que de certa forma entraram na festa, ou seja, sejam com a barraca, sejam como ambulantes, sejam como bares e restaurantes montados no Cidadela. Então, quer dizer, nosso estudo começou efetivamente dia 23 de maio e acabou dia 21 de julho. Então, praticamente 3 meses de trabalho, movimentando cerca de 25 pessoas. Há um custo muito alto para a contratação desse estudo. Nós acabamos de receber a prefeita de Martins, que está realizando um grande evento no município que não contém dados básicos. Eu acho que é um importante meio de saber, conhecer e até vender os eventos. Há um custo muito alto para a contratação de serviços. Bom, quantas pessoas mobilizam? Como eu disse a você, 25 pessoas, né? 5 professores e 20 estudantes. Por incrível que pareça, esse custo foi praticamente zero. Por quê? A prefeitura, através de um convênio, ou seja, acertamos algumas condições para que futuramente possam render novos contratos, né? Em função da dificuldade financeira, os professores, né, que estavam à frente, de certa forma, declinaram de receber alguma coisa, inclusive, ou seja, participamos apenas com uma boa vontade de ajudar no que diz respeito ao funcionamento da festa e à economia. É fundamental que seja determinado qualquer pessoa que chega uma hora e diz, não, deixa eu dar um pouco do meu suor aqui para que a coisa possa funcionar. E posso dizer que esse estudo para a prefeitura custou aproximadamente R$6.000, nada. Se você fosse me perguntar o custo de um estudo desse, em torno de R$80.000. É óbvio que um estudo desse vai de acordo com o tamanho e a necessidade do que se busca identificar. A partir daí, do próprio valor que foi pago pelo estudo, o Cidade Junina começou mesmo a dar certo. Sempre brincam, mas professor, o senhor trabalhando de graça, eu digo, não, eu estou de certa forma devolvendo parte do que a sociedade me dá como formador, né? Que me formou no que diz respeito a toda a minha carreira, toda a minha titulação. Então chega uma hora que a gente dá, isso não arranca pedaço de ninguém. É claro que a gente não pode deixar, vai fazer isso a vida toda assim, mas pelo menos no que diz respeito eu posso dizer, estou ajudando a Mossoró. O professor já veio pergunta aqui, quem é o professor, se identifique, passe mais detalhes a respeito dele. Fique à vontade, professor. Bom, meu nome é Léo Vigildo Cavalcante, sou professor do Departamento de Economia da UERN, sou concursado desde 1994, sou oriundo de Natal, né? Tenho especialização, tenho mestrado e tenho doutorado na Espanha, né? Então, digamos assim que eu estou aqui, parei para tomar um pouco da água de Mossoró e aqui estou. Que a água daqui é boa. Né? E aqui quero poder sempre que possível ajudar ao desenvolvimento de Mossoró, ou seja, meu departamento é muito rico, somente para citar algumas coisas. Temos a professora Ieda, que foi secretária, temos o professor Fábio, que foi controlador geral, temos o professor Francisco Carlos, que é vereador, temos o secretário do Estado, José Maírton França, ou seja, então é um departamento que tem o intuito basicamente de transformar, digamos assim, a vida das pessoas, no sentido de estarmos aqui para ajudar. E sempre que tiver, estamos à disposição. Professor, faça aqui o sorteio. Eu queria só fazer uma última pergunta. Já ficou certo o estudo para o próximo ano? Já houve articulação para a continuidade do projeto? Vamos basicamente em setembro ter um planejamento, ou seja, um seminário, onde vamos detalhar basicamente todas as dificuldades e vamos elaborar o plano. E a partir dessa elaboração, ficará a cargo da prefeita continuar esse estudo ou não. Por favor, professor, tire um desses papéis aqui, sorteando aqui o nosso livro, pode ler aí o nome, quem ganhou, ele ou ela, o nosso livro de hoje, João, o Evangelho do Filho de Deus. Claudemir Medeiros. Ok, obrigado, Claudemir. Não sei se já ganhou aqui. Pode pegar seu livro na 93 hoje à tarde ou amanhã pela manhã. Professor, muito obrigado. Viu? Belíssima entrevista, ótimas informações e esclarecimentos. Agradecer a presença do professor Léo Vigildo. É Léo Vigildo, né? Eu sempre me engancho no nome. Eu não poderia ter colocado o nome mais simples, mas deixa a marca. Agradecer a presença do Léo Vigildo e torcer para que realmente continue esse estudo, que é extremamente importante. Eu tive dando uma olhada no relatório. O relatório tem quantas páginas, professor?
60 páginas com muitos detalhes. Quem tiver a oportunidade de ler vai saber muitos detalhes importantes do Mossoró Cidade de Unina. Boa tarde, até amanhã, se Deus quiser. Boa tarde a todos.